1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao nosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós oramos e pedimos que, através da Tua palavra, a Tua igreja seja edificada, fortalecida na fé e dê muitos frutos, para que o Teu nome seja glorificado neste mundo. Eu peço a Deus que o Senhor possa trabalhar com o Teu Espírito Santo em nossos corações, quebrantando os nossos corações e trazendo entendimento à nossa mente, para podermos compreender a Tua palavra e vivermos por meio da fé nela. Eu peço a Deus que o Senhor possa, nessa noite, abençoar a Tua igreja e nos fortalecer em tudo o que precisamos. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é consagrados para servir o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja em Corinto. Essa igreja, a qual nós estamos lendo essa carta, foi Paulo quem fundou essa igreja, por volta aproximadamente de 50 anos depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária. Paulo fez muitas viagens missionárias, e a fundação dessa igreja foi em sua segunda viagem missionária. E ele permaneceu nessa cidade de Corinto por um tempo aproximadamente de 1 ano e meio. Corinto era a capital da província romana de Acaia, uma grande e próspera cidade, famosa por sua cultura, por seu comércio e também por sua imoralidade. Era também uma cidade muito religiosa. Havia nessa cidade pelo menos 12 templos pagãos, inclusive o templo de Afrodite, a deusa do amor, o templo de Asclépio, o deus das curas, e o enorme templo de Apolo. Havia também uma sinagoga de judeus. Logo, a pequena minoria de cristãos da cidade enfrentaria dificuldades em manter firme a sua fé em Cristo e viver uma vida santa. Então, Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele vai plantar essa igreja em Corinto. E essa cidade era uma cidade pagã, era uma cidade cheia de templos pagãos, era uma cidade que era conhecida pela sua imoralidade. Eles faziam cultos sexuais à deusa Afrodite. Então era uma cidade muito religiosa, mas de uma forma pagã, e uma cidade muito imoral. E havia ali também sinagoga de judeus. Então os cristãos daquela época, eles foram muito perseguidos pelos pagãos
e muito perseguido pelos judeus que haviam naquela cidade. E houve uma dificuldade também muito grande, porque aquela cidade era uma cidade muito imoral. E aqueles pecados, aquelas blasfêmias, aquele mal que aquele povo praticava, acabou influenciando muito os cristãos em sua santidade. E Paulo, nessa carta, ele vai tratar uma série de assuntos que nós já estudamos ao longo desse 1 ano e meio. Ele vai falar sobre divisões e contendas que haviam entre irmãos. Ele vai tratar da imoralidade que havia também na igreja. Um dos membros da igreja se envolveu com a sua madrasta. Isso aí foi um escândalo naquela época. E Paulo, ele trata sobre isso nessa carta. Haviam processos judiciais entre os irmãos na fé. Um estava processando o outro judicialmente. Paulo, ele trata nessa carta sobre casamento, divórcio, o uso do véu, comidas sacrificadas a ídolos. Ele fala sobre a ceia do Senhor, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o amor e a organização do culto. Ele trata também de questões doutrinárias, especialmente da ressurreição dos mortos, ressurreição de Cristo, a ressurreição da igreja, o arrebatamento, que é o que nós estudamos anteriormente, no capítulo 15. Além disso, Paulo também vai se preocupar com as ofertas aos cristãos necessitados da Judéia, que é o que nós meditamos a semana passada. Em síntese, a primeira carta aos Coríntios é um manual prático sobre como a igreja deve viver em unidade, santidade e amor, exercendo os dons espirituais de forma ordenada e baseada na esperança da ressurreição. Paulo, com sua sabedoria apostólica, ele vai buscar restaurar a ordem e a pureza da igreja. Então, Paulo, ele trata sobre todos esses assuntos a qual nós já percorremos durante os meses passados. E o apóstolo Paulo agora ele vai finalizar esta carta, pedindo que a igreja se sujeitasse à liderança de Estéfanas e de todos os cooperadores e obreiros que se consagraram ao serviço dos santos. Dos santos aqui é a igreja, dos irmãos. Todos aqueles que são santificados em Cristo são chamados de santos na igreja. Às vezes a pessoa tem a ideia de santo, são aquelas imagens no catolicismo romano. Não. Quando a Bíblia fala sobre santos, santos são pessoas separadas. Aqueles que se converteram a Deus, eles são chamados de santos. E esses homens, eles se consagraram para servir a igreja. Entre eles, além de Estéfanas, era Fortunato e Acaico. E ele pede, Paulo, para que a igreja dê o devido reconhecimento a esses homens em seu trabalho na igreja. Então vamos aí novamente no versículo 15 a 18. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, Paulo pedindo à igreja: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, da igreja. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da nossa parte faltava, o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e ao nosso, e ao vosso. Reconhecei, pois, a esses homens, a homens como estes. Então, que Paulo ele vai dizer o quê? Que estes homens da família de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Então, os membros da família de Estéfanas estavam entre os primeiros convertidos de Corinto.
Corinto, ele está localizado na Acaia, a província do sul da Grécia. Estéfanas foi um dentre os cristãos de Corinto, que Paulo batizou pessoalmente. Paulo ele fala que praticamente ele não batizou quase ninguém. Mas no capítulo 1, versículo 16, esse homem, Estéfanas, foi um dos que Paulo batizou. E junto com Estéfanas, com Fortunato e Acaico, eles estavam visitando Paulo, quando esta carta foi escrita. E Paulo faz o quê? No versículo 17 e 18. Ele vai se alegrar com a vinda destes homens, porque eles supriram a necessidade que estava faltando. E Paulo ele vai dizer para que a igreja pudesse reconhecer esses homens como líderes da igreja. Paulo pede que a igreja se sujeite a pessoas como estes. Isso provavelmente sugere que alguns membros da família de Estéfanas eram presbíteros em Corinto. Quando aqui ele diz cooperador, no versículo 16, cooperador e obreiro, essa palavra cooperador no grego, ele se refere aos que trabalham com. Seriam aqueles homens que trabalhavam junto com os líderes da igreja. Provavelmente, Estéfanas e alguns de sua família, que eram os presbíteros da igreja, e os cooperadores, que era Fortunato e Acaico, que ajudavam Estéfanas no cumprimento da organização do serviço na igreja, como autoridade na igreja. Então, Paulo ele vai falar nesses versículos a respeito disso. No final, ele vai terminar essa carta falando o quê? Olha, que a igreja pudesse reconhecer os seus líderes. E ele fala quem eram os líderes da igreja naquela época, de Corinto, né? Que eram da família de Estéfanas, Acaico e Fortunato. Para que a igreja entendesse que há uma organização na igreja, há uma organização entre nós, há um governo humano. Deus levanta pessoas para que a igreja possa ter um bom andamento. Então, Paulo ele fala o quê? Que esses homens, essas famílias, no versículo 15, que eles se consagraram ao serviço dos santos. Esses homens, eles se consagraram em servir a igreja, em servir os irmãos. Nós sabemos que nem todos na igreja serão oficiais, presbíteros ou diáconos. Mas, desde o momento em que ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós todos fomos chamados para algo maior. Não somos apenas membros de uma congregação, somos parte do corpo de Cristo. Uma parte viva, como Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E como tal, fomos também chamados para sermos separados e dedicados, ou como a Bíblia nos ensina, consagrados para um propósito divino. Então nós observamos que estes homens, essas famílias, que eram as autoridades da igreja, eram pessoas que se consagraram a Deus, eram pessoas que se consagraram para poder servir a Deus. Mas nós observamos que não somente os líderes da igreja, os oficiais, devem se consagrar ao Senhor, mas a Bíblia, em toda a Bíblia, nós observamos que toda a igreja, todos os membros, todos nós, também devemos nos consagrar ao Senhor. Nós devemos ter uma vida consagrada a Deus, porque esse é o propósito divino. Um povo que é seu, um povo que são sacerdotes santos, como pedras vivas, a qual nós estamos edificando um templo espiritual. E o que significa nós sermos consagrados? Aqueles homens foram consagrados, aquelas famílias daqueles homens foram consagrados.
Hoje, todos nós também devemos nos consagrar. E o que significa ser consagrado a Deus? A palavra consagrar nos remete à ideia de dedicar algo ou a alguém a um propósito sagrado, a tornar santo, a separar para o serviço de Deus. No Antigo Testamento nós vemos o quê? Os objetos, os lugares, as pessoas sendo consagradas para o serviço, no tabernáculo e no templo. Então os sacerdotes, os levitas, os utensílios do culto, tudo era consagrado a Deus. Tudo era consagrado ao Senhor. Tudo aquilo era tornado santo diante de Deus. Literalmente, a palavra consagrado no hebraico é kadash, que significa tornar santo, puro, separado do uso comum e dedicado ao serviço a Deus. É isso que significa a palavra consagrado no Antigo Testamento em hebraico. É tornar algo puro, algo santo. É separar do uso comum, de pessoas comuns, pecadores, imorais. É separar do uso comum, para agora se dedicarem ao uso de Deus, para se dedicarem a Deus, ao serviço a Deus. No Novo Testamento, a consagração, ela ganha um significado mais amplo e profundo ainda. Não é mais apenas algo externo ou ritualístico, mas é uma transformação interna. Como diz em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo nos exorta: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, no Novo Testamento, nós temos essa consagração, já num significado muito mais amplo e profundo, que não é apenas os objetos para o templo, não é apenas o sacerdote, os levitas, mas agora são todos, cada um dos cristãos, cada um dos crentes, são chamados a se entregarem a Deus, a se consagrarem a Deus, a se santificarem, a se tornarem santos, a se tornarem de pessoas a qual tinham uma vida comum, agora pessoas dedicadas a Deus, a servir a Deus, a honrar a Deus neste mundo, oferecendo o nosso corpo agora como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes, oferecíamos o nosso corpo ao pecado, à prostituição, à imoralidade, à idolatria, à mentira, ao mau testemunho. Agora somos chamados a nos consagrar ao Senhor e agora oferecer a nossa vida de maneira santa, separada, consagrada ao nosso Deus. Paulo está dizendo que a nossa consagração é uma entrega total de todos nós, nossos corpos, mentes, talentos, tempo, tudo para Deus. É uma entrega que resulta em um sacrifício vivo, uma vida dedicada a Ele e ao seu reino. Nós e a nossa família devemos nos consagrar para servir ao Senhor. Vocês lembram? A família de Estéfanas? Toda a família dele se consagrou para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, para se separar deste mundo para Deus. Nós também, nós, não é somente nós, os homens ou somente as mulheres, mas todos nós, homens, mulheres e crianças, todos nós devemos nos consagrar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor, devemos servir ao Senhor. Josué diz no capítulo 25, versículo 15, capítulo 24, versículo 15, Josué diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, quem que vocês vão servir? E ele vai responder: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos consagraremos ao Senhor, nos separaremos do pecado deste mundo, nos separaremos das imoralidades, nos separaremos das bebedices, das mentiras, da prostituição, e eu e a minha família, e eu e a minha casa, nos consagraremos a servir o Senhor. É isso que nós precisamos entender, que nós devemos nos consagrar a Deus,
Nós e a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, devemos nos separar dos pecados deste mundo, para sermos usados por Deus. Antes servíamos ao pecado, agora nós somos chamados a servir a Deus em santidade, separados do pecado. Muitas vezes, pensamos em serviço como algo que é feito somente por um grupo seleto de pessoas, ou que é reservado para aqueles que ocupam posições de liderança. Então as pessoas, elas, nas igrejas modernas, eles têm como o único modelo, que talvez uma pessoa santa, separada, é o pastor da igreja, que é o consagrado, que tem a unção, e por assim por diante. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos devem ser consagrados, todos devem ser separados, todos devem servir ao Senhor, todos devem buscar a Deus de coração. Não é somente quem ocupa algum tipo de cargo de liderança, mas toda a igreja deve consagrar a sua vida, a sua família ao Senhor. Mas a verdade é que cada crente, cada pessoa que foi redimida pelo sangue de Cristo, é chamada ao serviço. Servimos a Deus em casa, na igreja e na sociedade. Todos nós fomos chamados para nos consagrar, para servir a Deus. Seja aqui na igreja, seja na nossa casa com a nossa família, ou seja na sociedade em que nós vivemos. Nós temos esse chamado de sermos santos em todos os lugares e em todos os momentos. 1 Pedro 4,10, Pedro nos lembra: sirva a cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Notem bem, cada um. Isso significa você, eu, significa cada irmão e irmã aqui presente. Fomos equipados com dons espirituais, talentos, habilidades, que não nos foram dados para nosso próprio deleite ou benefício exclusivo, mas para o bem comum do próximo. Então Deus, Ele deu dons para toda a igreja. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios também 12, que o Espírito Santo, Ele distribuiu a cada um dons. Todos os crentes verdadeiros têm algum dom, uns mais, outros menos, mas todos têm pelo menos um dom. E nós somos chamados a consagrar a nossa vida para servir a Deus com este dom. Na onde nós estivermos, desde a igreja, nossa família, nossa casa, até a sociedade a qual nós habitamos. O serviço não é uma opção para nós, mas uma vocação divina. É a expressão prática do amor por Deus, do nosso amor por Ele e pelo próximo. Quando servimos, estamos seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele diz em Marcos 10:45, Ele não veio para ser servido, mas para servir. Quando uma pessoa é santificada ou consagrada, ela é separada para o serviço de Deus e deve manter um alto padrão de pureza e conduta. Nós devemos nos separar, não para sermos parecidos com os ímpios, não para termos as mesmas atitudes, sermos um pouco diferentes, não. Aqui, quando a palavra fala consagrado, ele fala de um alto padrão de pureza, um alto padrão de conduta aqui neste mundo. Olha os cristãos de hoje. Em muitos momentos são parecidos com os ímpios, e em outros momentos têm atitudes piores que os ímpios. Nós vimos isso exatamente em Corinto. Um membro da igreja, ao se relacionar com a sua madrasta, estava fazendo coisas que nem os ímpios faziam naquela época. Quando Deus nos chama para nos consagrar e santificar, Ele espera o que de nós? Esse alto padrão de pureza. Sermos distintos, sermos separados, sermos diferentes, bem diferentes, com um alto padrão de conduta, a maneira de falar, as palavras, o comportamento, as roupas.
a maneira de nós lidarmos com dinheiro, com o casamento, com as amizades, e em todas as áreas da igreja, família e sociedade. O Senhor nos chama para sermos separados daquilo que é pecado, daquilo que é errado, daquilo que é mal. Isso é ser consagrado, isso é ser santificado. E como nós podemos então servir a Deus? A igreja ela é um organismo vivo, e assim como o nosso corpo, cada membro tem uma função vital, logo, não há serviço pequeno ou insignificante no reino de Deus. Paulo ele compara a igreja como o nosso corpo. E com o nosso corpo, cada parte do corpo tem a sua importância e a sua finalidade. Assim, também acontece com relação aos dons que é distribuído para cada um de nós, para servirmos a Deus. E como podemos então servir a Deus neste mundo? Primeiro, com os nossos dons espirituais. Seja você um mestre que vai ensinar na igreja, ou um evangelista que vai pregar o evangelho, evangelizar as pessoas, ou um pastor, ou um que tem um dom de exortação, de contribuição, ou de misericórdia, ou que tenha dom de liderança, use-o para a glória de Deus e para o benefício da igreja. Então nós devemos usar os nossos dons. Para quê? Para que haja um benefício na igreja e em toda a sociedade, em todo lugar onde nós estivermos. Devemos usar os dons espirituais que Deus nos deu. Qual dom você tem? Como podemos servir a Deus? Com o nosso tempo. O tempo é um recurso precioso. Podemos dedicar o nosso tempo para visitar os enfermos, consolar os aflitos, ajudar nas atividades da igreja, orar pelos irmãos, evangelizar. Então, o nosso tempo, usar o nosso tempo para ajudar o próximo. Como podemos servir a Deus? Com os nossos talentos e habilidades. Você é bom em organizar, você é bom em cozinhar, é bom em consertar as coisas, em cantar, em cuidar de crianças, em ouvir. A igreja precisa de você. O reino de Deus se constrói com as mãos e corações dispostos. Nós precisamos uns dos outros. Deus não precisa de nada e de ninguém. Mas nós, como igreja, somos um corpo. Há uma necessidade entre nós de um cooperar com o outro, de um ajudar o outro com seus talentos e habilidades. Como podemos servir a Deus? Com as nossas finanças. A mordomia financeira também é uma forma de serviço. As nossas ofertas sustentam missões, projetos sociais, manutenção do templo, sustento daqueles que se dedicam integralmente ao ministério e os irmãos necessitados. Podemos servir a Deus com os nossos bens materiais, com as nossas finanças. De alguma forma contribuir. Talvez nós não vamos lá na África evangelizar, mas nós podemos com as nossas finanças levar o dinheiro para que outros possam ir e evangelizar. Como podemos servir a Deus? Com as nossas orações. A oração intercessória é um poderoso serviço. Participar de reuniões de oração, orar pela nossa nação, orar pela liderança da igreja, orar pelos irmãos, pelos projetos, pelas necessidades, é um ato de amor e consagração. Então nós podemos servir a Deus, nos consagrar a Deus, para servir a Ele de muitas formas, de várias formas. Podemos fazer alguma coisa em prol do reino, em ajuda aos irmãos, em ajuda à nossa sociedade. Nós somos a igreja. Nós não somos uma religião que sentamos apenas para ouvir uma palavra e irmos embora. Não, o nosso chamado é muito mais profundo do que esse. É nós nos separarmos do pecado para servir a Deus. Não é para ficar ouvindo apenas, não é para ficar vendo apenas, mas para servir. Quantas coisas nós não podemos fazer, quantas coisas nós não podemos cumprir em nosso chamado enquanto nós estivermos neste mundo. Sirva a Deus, igreja. Se consagre ao Senhor, se santifique ao Senhor. Nós precisamos entender que nós temos um chamado a servir ao Senhor.
No versículo 19. 1 Coríntios 15, no versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Nós temos aqui exemplo de pessoas, de uma família, que serviram a Deus. Áquila e Priscila, um casal que serviu a Deus. Eles se tornaram bons amigos de Paulo, desde que ele tinha ficado na casa deles, durante o seu primeiro ministério em Corinto. Isso é descrito em Atos 18. Ele deve ter permanecido na casa deles aproximadamente 1 ano e meio. Paulo, ele tem esse encontro com esses homens, que eram com este homem e essa mulher, um casal, uma família de judeus. E Paulo, então, vai anunciar o evangelho, eles vão se converter, e eles vão começar a servir o Senhor. E Paulo, ele vai ficar ali aproximadamente 1 ano e meio na casa deles. E aqui diz que a casa deles serviram como igreja. A igreja se reunia na casa deles, os irmãos se reuniam na casa deles. A igreja primitiva, ela usava as casas dos cristãos para o culto e outras atividades. Nós podemos servir a Deus de muitas formas. O que nós não podemos é não servir. Em virtude daquela época do cristianismo ainda não ser reconhecido como uma religião legítima ou legal naquela época, eles se reuniam em casas. Existe uma vasta evidência arqueológica que algumas casas foram estruturalmente modificadas para abrigar tais igrejas. Então, naquela época, no início do cristianismo, os cristãos não eram vistos com bons olhos. Então, não era como no judaísmo e as outras religiões pagãs. Era, no entendimento deles, uma nova religião, e essa religião não era muito bem vista. Então, eles não tinham lugares para montar a sua igreja. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam na casa dos irmãos. Então, a casa dos irmãos se tornavam uma igreja. E ali, e dentro dessas evidências arqueológicas, muitas dessas casas, elas acabaram sendo reestruturadas para poder receber muitos irmãos para congregar nestes lugares. Então, nós observamos aqui o exemplo que nós temos de Áquila e Priscila. Uma família que serviu a Deus, uma família que se consagrou ao Senhor, uma família que foi lembrado pelo apóstolo Paulo em suas saudações finais, como uma família que serviu ao Senhor de coração. E quais são os benefícios do serviço consagrado? Quando nós nos consagramos para servir a Deus, não apenas abençoamos os outros, mas nós somos profundamente abençoados. Então, quando nós servimos a Deus, nós somos abençoados por Deus. Existe um propósito nisso. Existe um porquê de Deus querer usar o seu povo como um instrumento dele aqui nessa terra. Quando nós servimos a Deus, nós crescemos espiritualmente. Então, o serviço nos tira do foco egoísta e nos coloca em um relacionamento mais profundo com Deus e com o próximo. Então, quando nós começamos a servir a Deus, nós crescemos espiritualmente. Por quê? Porque nós estaremos nos relacionando muito mais com Deus e muito mais com o próximo, a qual nós estaremos, de alguma forma, ajudando. E isso nos traz o quê? Um crescimento espiritual, quando nós trabalhamos para o reino. Experimentaremos a alegria do Senhor. Há uma alegria indescritível em ver Deus usando as nossas vidas para seus propósitos. Nós vamos experimentar da alegria de Deus, ao ver que Deus, Ele está nos usando com um propósito muito maior do que apenas vivermos, comermos e morrermos por este mundo. Não, algo muito maior. Ele nos usar neste mundo para abençoar alguém, para ajudar alguém. Isso são os benefícios. Nós vamos experimentar dessa alegria do Senhor ao nosso coração.
Você lembra quando os discípulos saíram para expulsar os demônios e tudo mais? Logo eles voltam cheios de alegria. Por quê? Porque Deus havia usado a vida deles para um propósito aqui neste mundo. Outro benefício daqueles que servem ao Senhor é o fortalecimento da comunidade. Uma igreja onde todos servem é uma igreja vibrante, unida e eficaz em sua missão. Então, uma igreja onde todos nós trabalhamos, onde todos nós colocamos a mão no arado, o que acontece? Ela é uma igreja que é vibrante, que é unida e que é eficaz em sua missão. Agora imagina, 2, 3, 4, meia dúzia servindo a Deus e os outros sem fazer nada. Mas agora imagina, todos nós servindo a Deus, todos nós jogando junto, todos nós nos consagrando ao Senhor. Imagina o estrago que a gente não pode fazer com o mal neste mundo. Nós devemos, quando assim nós fazemos, nós fortalecemos a nossa comunidade. A nossa comunidade, nossa igreja se torna forte. Qual outro benefício? Nós cumprimos o chamado de Deus. Nada é mais gratificante do que viver em obediência ao propósito para o qual fomos criados e redimidos. Nós temos um propósito. Nós não estamos aqui do nada e para nada. Nós não viemos do nada. Deus nos criou com um propósito. E o propósito nosso é servir a Ele, é servir o próximo, é cumprir esse chamado especial em nossa vida. Esses são os benefícios daqueles que servem o Senhor. E Paulo, ele vai terminar essa carta com uma exortação e com uma bênção. É o que está escrito no versículo, vamos aí, no versículo 21 e 22. Paulo, ele vai começar com uma exortação. E ele diz assim: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Anátema significa devotado à destruição, maldito. Não é uma maldição para os incrédulos, mas Paulo aqui diz uma maldição para aqueles que rejeitassem as instruções contidas nessa carta, que ao ouvir o Evangelho, continuassem rebeldes a Deus. Paulo, ele deu diversas instruções nessa carta, muitas instruções. E Paulo vai terminar falando que, olha, se alguém não ama o Senhor, se alguém não aceita as instruções, se alguém não quer se sujeitar aos mandamentos, à lei de Deus, às autoridades do Senhor, se alguém quer continuar rebelde, esse receberá a maldição, seja anátema, seja maldito, seja devotado à destruição. Aqueles que ouvirem o Evangelho e continuassem rebeldes a Deus, esses receberiam a maldição, a punição pelos seus pecados e desobediência. E quando ele então termina no versículo 22 dizendo Maranata, a palavra Maranata significa vem, Senhor. Nesse contexto, Paulo talvez estivesse suplicando ao Senhor que retirasse os cristãos falsos que ameaçavam o bem-estar da igreja, espiritual da igreja. Era uma oração para que Cristo viesse com julgamento contra os perversos. Paulo, ele vai abordar nessa carta várias pessoas que estavam fazendo o mal para a igreja, se rebelando contra as autoridades da igreja, falando mal de outros irmãos, fazendo o mal para outros irmãos. E Paulo, ele vai instruir os irmãos a se arrependerem, a deixarem os pecados, a deixarem a divisão, a deixarem as contendas,
a deixarem os litígios, a deixarem a imoralidade. E Paulo vai terminar, olha, aqueles que se recusam a ouvir as instruções, eles receberão a maldição de Deus, porque continuaram rebeldes, como sempre aconteceu nas Escrituras. No Antigo Testamento, aqueles homens que rejeitaram as instruções de Moisés, eles andaram durante 40 anos no deserto, para morrerem no deserto e não herdarem a terra prometida. A maldição de Deus sobre eles, por quê? Eles, ao ouvirem os mandamentos, ao ouvirem as instruções, eles se rebelaram contra Deus. Deus é o mesmo do antigo, Deus é o mesmo do novo. Aqueles que continuam duros de coração, rejeitando as instruções, amando mais o pecado do que a Deus, buscando mais o pecado do que a santidade, esses serão punidos por Deus. E Paulo ora, Senhor, não demore, tira esses ímpios do nosso meio. Por quê? Para não envergonhar a igreja de Cristo, para não envergonhar o povo de Deus, dando mau testemunho, dividindo a igreja. E ele, então, nesse momento, ele vai fazer essa exortação e declarar essa maldição. E ele vai terminar agora com a bênção, no versículo 23 e 24. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Se por um lado, aqueles que são rebeldes a Deus receberão a maldição de Deus, por outro lado, aqueles que foram instruídos, aqueles quebrantados, aqueles que acolheram a palavra do Senhor, esses serão abençoados. Paulo termina com uma bênção sobre todos aqueles que estão em Cristo, que amam a palavra de Deus e que obedecem aos mandamentos. Eles receberiam a graça de Jesus e o amor de Paulo. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos, com o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? O nosso chamado é nos consagrar a Deus, como Estéfanas e sua família se consagraram. Nós, todos nós, devemos ser santos, puros, separados do uso comum e dedicados ao serviço a Deus. Seja na nossa casa, com o marido amando a esposa respeitando o marido, os filhos sendo obedientes aos pais, e os pais criando os filhos na disciplina do Senhor. Santifica a tua casa, consagra a tua casa ao Senhor, separa do pecado e coloque a tua casa em ordem. Também na igreja, nós devemos também nos consagrar para servir na igreja, servindo os irmãos e trabalhando de alguma forma para o avanço do reino de Deus. Ou também seja na nossa sociedade, dando um bom testemunho para os de fora, onde você trabalha. Dá um bom testemunho para o teu patrão, dá um bom testemunho para o teu funcionário, dá um bom testemunho para aquele que trabalha junto com você. Dê um bom testemunho, se consagra ao Senhor, se separe do pecado e fala, isso é pecado, eu não faço isso, eu não vivo mais assim, agora a minha vida é diferente, a minha vida pertence ao Senhor. Nos consagrar, nos separar, como era no Antigo Testamento, o sacerdote separado para o templo, os levitas separados para servir a Deus, os utensílios separados para servir a Deus. Novo Testamento, agora cada coração, cada cristão, ser separado para servir a Deus em todas as áreas da nossa vida. É um tempo de nós nos consagrarmos ao Senhor, é um tempo da igreja se separar do pecado. O Senhor virá e Ele destruirá, Ele matará, Ele condenará, tanto o pecado como os pecadores. E nós devemos nos separar do pecado. Lembra de Noé? Noé, faz a arca, se separa. Abraão, sai do meio da parentela, sai do meio da idolatria do teu povo, dos teus pais, se separa. Ló, se separa do meio desse povo, sai do meio desse povo, de Sodoma e Gomorra, imorais, pecadores, saia do meio deles porque eu destruirei eles, se separa. Nós vemos em toda a Bíblia a separação do povo com o pecado.
Nós devemos nos separar. Nós devemos nos consagrar a Deus. Tanto nós, como toda a nossa família. Neste momento, eu convido os irmãos a nós orarmos a Deus. A nós podemos fazer uma reflexão da nossa consagração a Deus, da nossa separação a Deus. A nós nos separarmos. O que você precisa de se separar deste mundo? O que você precisa de deixar? O que você precisa de fazer para ir até Deus, servir a Deus, se consagrar a Deus, se separar do pecado? Qual pecado você precisa de abandonar? Qual pecado a tua família está cometendo? Talvez a nossa família está cometendo pecados. Marido, esposa, filho, os pais. E nós devemos nos consagrar ao Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, me separa deste pecado. Senhor, separa minha família dos pecados. Senhor, separa os meus filhos do pecado. Você lembra Jó? Jó foi oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado dos filhos, para separar os filhos de todo pecado. É tempo, igreja. É tempo de nós nos separarmos.